pessoal, como é que vocês estão? Podcast Mundo Empresarial começando agora para você acompanhar com a gente. E por favor, tá? Não sai daqui não. Se você já chegou, se você já tinha anotado aí o horário, porque lá nas nossas redes sociais você sabe que sempre tem conteúdo aqui do Mundo Empresarial para você, né? Não só os podcasts, mas também todas as reportagens, todas as nossas entrevistas, o programa que você já deve conhecer, sempre ao ar aí aos domingos pela VTV SBT, pela Rede TV para todo o Brasil e também na TV Cultura Paulista e obviamente aqui no nosso canal. Todo domingo para você acompanhar o programa na íntegra, certo? Então, se você acompanhou lá nas redes sociais, você já deve saber a empresa que eu vou entrevistar hoje, né? Mas não tem problema. Se você não viu nas nossas redes sociais, já aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, já aproveita para seguir a gente aqui nas redes sociais e também fica, porque vai valer muito a pena, tá? Vai ser muito legal o bate-papo de hoje. Como todos, obviamente, mas é sempre muito bacana a gente conhecer empresas novas e muitas trajetórias de sucesso. Muito obrigada a você que é inscrito no nosso canal. Muito obrigada aos mais de 130 mil inscritos, na verdade, que vem acompanhando todo o nosso conteúdo. E por acaso, se você tiver interesse de sentar aqui nessa mesa, conversar com a gente, contar um pouquinho também da sua trajetória, vai ser um prazer imenso te receber. É só entrar em contato com a nossa produção, que está aparecendo aqui na tela, para você acompanhar a gente. Muito obrigada mesmo. Agora, a gente começa sempre o episódio aqui do podcast com um sabor muito especial, graças ao nosso patrocinador, que é a Croissant e Companhia. Gente, eles são referência em salgados e doces. São deliciosos e práticos, inclusive. Então, se você busca qualidade e sabor, você precisa conhecer todos os produtos da Croissant e Companhia. São mais de 20 lojas espalhadas em todo o estado de São Paulo, sucesso garantido, com uma infinidade de opções em salgados e doces, como eu já falei. Tem os clássicos croissants, que são famosíssimos e deliciosamente deliciosos. Tem as coxinhas, salgados integrais, para você que é fit, que tá naquele regime, que não pode sair da dieta e tudo mais. Tem para você também, fica tranquilo, ou tranquila, né? Tem mini churros, para você que gosta daquele saborzinho de canela com açúcar, doce de leite, chocolate, sabe? Sabe aquele cheirinho quentinho assim de churro? Tem sonho também, Lucas? Meu Deus do céu, é um sonho, né? Literalmente. Gente, sério, todos os salgados e todos os doces da Croissant são maravilhosos. E o preparo é simples e rápido. É só você aquecer e saborear. Aquecer, esperar e saborear. Porque a parte mais difícil é você esperar. São só 10 minutos, mas esperar é muito difícil, porque aí você começa a sentir aquele cheirinho na air fryer, no forno, né? Ai, ai. Enfim, só de lembrar, dá água na boca. Então procure pela loja de fábrica mais próxima de você ou conheça mais acessando o site que está aparecendo aqui na tela também para você conferir. Saiba como levar essa experiência maravilhosa para o seu evento, para o seu aniversário, enfim, para qualquer ocasião, tá? Ou quem sabe também se tornar um empreendedor revendendo os produtos da Croissant e Companhia. Uma excelente oportunidade para você startar um negócio e daqueles que é garantia de sucesso para você. Então, Croissant e Companhia, muito obrigada por apoiar o Mundo Empresarial. Croissant e Companhia, o salgado genial. Agora sim, hoje temos o prazer de receber 3 farmacêuticas aqui da Galena, que é referência nacional na distribuição e fracionamento de insumos para o mercado farmacêutico. Hoje aqui comigo estou com a Ariane Macita, que está aqui do meu lado, com a Sara Ropelli e também com a Heloísa Martins. Heloíse Martins, aliás. Elo, muito obrigada. Sara, muito obrigada. Ari, muito obrigada pela presença de vocês. A gente já vai, na intimidade aqui, a gente já abreviou os nomes, entendeu? Fica muito mais fácil assim no bate-papo, né? Sim, 3 mulheres, 4 mulheres conversando, meu Deus do céu. Já papo. Senta que lá vem história, literalmente. Mas meninas, muito obrigada pela presença de vocês. A gente que agradece. Né? Vocês são de Campinas, né? Vieram de Campinas diretamente aqui para Itu, nos nossos estúdios. Fizeram boa viagem? Ótima viagem. Foi tranquila? Pertinho, 1 horinha de viagem aí. Você não conhecia, né, Lô? Nunca tinha vindo pra Itu. Já veio e já conheceu o lugar mais famoso aqui de restaurante, né? Da região. Enfim, não vou falar nomes, né? Mas todo mundo já deve saber. É só procurar aí, restaurante famoso de Itu, vai aparecer. Mas eu achei Itu muito parecida com a minha cidade. Eu sou de Serra Negra. Não acredito! Serra Negra é uma baita cidade gostosa. Circuito das Águas, Paulista, né? Super gostoso ali. Conheço também Serra Negra. É bom sair do clima movimentado de Campinas, né? É bom. Eu sou de Campinas também, né? Estamos falando aí da minha terrinha de coração. Amo Campinas de paixão, mas recentemente fui a Campinas fazer um trabalho também e fiquei impressionada com o trânsito. Exato. Sempre já... Enfim, cidade grande, tem trânsito, é normal. Cada ano pior. Só que, meu Deus, gente, o problema é que a quantidade de carro aumenta.
Você tem que realmente calcular o tempo que você gasta pra... Só que as avenidas e as ruas não mudam, né? mais. Continua igual. Então, o que acontece? Fica tudo entupido. Antigamente, tipo, tem aquele horário de pico famoso, né? Que todo mundo já sabe, mas agora tá meio que insustentável o tempo todo, né? Tá. Então, por isso, grande, eu não sinto muita saudade, assim. Ainda mais que hoje eu moro numa cidade... diferente daqui, que tem vaga, separa o carro. Aqui é bem tranquilo. Cidade pequena, cidade mais interiorana, né? Tem as suas vantagens, né? Tem muita gente que sai das grandes metrópoles, de cidades muito grandes como São Paulo, capitais, em busca de qualidade de vida, né? Isso é óbvio. Mas que bom que vocês conheceram um pouquinho já de Tu. Vocês voltem aqui pra fazer um tour mesmo, vale a pena, né? Enfim, e voltem em outra ocasião também pra falar de outras novidades e tudo mais. Mas a gente tá só começando o podcast, né? A gente tá só começando esse bate-papo hoje. E eu gosto sempre de iniciar perguntando um pouquinho mais da vida pessoal de cada uma de vocês, né? Pode não parecer, mas esses rostinhos jovens que vocês estão conferindo aí no vídeo, né? Tem muita experiência de mercado, né? Exceto aqui, acho que a Ari, né? Que é a mais novinha do time aqui que está conosco, né? Ari, vou começar por você, então. Pode ser? Se você não se importar. Então, vamos lá. Você, especificamente, é analista de inovação e desenvolvimento. Exato. Farmacêutica. Como que você decidiu entrar para essa área, assim? Como que foi a sua infância? Você já imaginava que você iria atuar nessa área da saúde, farmácia e tudo mais ou não? Não, na verdade, eu sou uma pessoa que entrou na faculdade de farmácia durante a pandemia. Ah, que ótimo. Exato. Legal. Legal fazer faculdade na pandemia. Né? Eu fazia faculdade de biologia, que foi meu sonho a vida inteira. Eu queria muito ser cientista. Mas durante a pandemia... Depois eu conto. Vai, continua, prossiga. E durante a pandemia, eu ficava assistindo a TV, vendo a parte de vacinas. Eu ficava, cara, tem alguma coisa muito legal aqui. Talvez eu esteja no lugar errado. Talvez esse amor que eu tenha pela ciência, pelos mecanismos, eu consigo usar em outra coisa. E eu acabei indo pra farmácia durante esse processo. Eu sou um dos alunos de pandemia. Tipo assim, começar a faculdade nova durante o lockdown. Nossa. Ter essa experiência toda. Só que a minha faculdade, ela tem um diferencial muito grande. Porque 6 meses depois que eu ingressei na faculdade, eu já ingressei na Galena. Então, a minha faculdade foi realizada junto com a Galena. Isso é maravilhoso, né? Assim, eu falo por experiência própria, né? Eu sou formada em comunicação social. E quando eu estava na faculdade... No segundo ano da faculdade, eu já consegui um estágio e fui trabalhando já na área enquanto eu me graduava. E acho que é a melhor experiência, porque por mais que a gente tenha um conhecimento técnico e ele seja necessário em todas as áreas, a gente aprende mesmo como funciona no mercado de trabalho. É na hora que a gente coloca a cara ali no mercado que a gente vê como realmente funciona o dia a dia. A nossa prática não é totalmente diferente. Muda tudo. E aí você teve, então, essa possibilidade de começar na Galena já ainda graduando também. Exatamente. Ela ainda está cursando a faculdade. Mentira! Sim. Sério? Tá no último ano. Você fez biologia há quanto tempo? Eu fiz 1 ano de biologia e, na verdade, é engraçado porque eu comecei a faculdade de biologia 2 semanas depois entrou o lockdown. Então, esse primeiro ano foi em lockdown, Então você pandemia nem teve total. tanta experiência, assim, na área, digamos. Não tive. E assim, quanto mais eu olhava os noticiários, mais eu via que talvez não fosse aquilo. E vacina, desenvolvimento de vacina, dados epidemiológicos, eu falei, cara, tô no lugar errado. Foi te chamando a atenção, você foi se apaixonando pelo tema. Exato, e alguém me trouxe a proposta de farmácia e falei, caramba, eu nunca tinha pensado. E quanto mais eu lia sobre, mais fazia sentido. Aí, acabou aquele ano, eu falei, bom, pra quem já tá fazendo faculdade em lockdown, vou começar de novo. E fui pra farmácia. E assim, ainda em lockdown, comecei a conversar com a Galena no fim do primeiro semestre. No início do segundo, a gente já estava se conhecendo. E tá aí. Que legal, e já faz parte Agora do a gente time. não vê a hora que ela se forma. Que ela se forme. Pra poder viajar, pra poder fazer os eventos. E tem essa faculdade que ainda empaca a nossa Mas tá vida, terminando, entendeu? né? Faz parte do processo. Você termina esse ano a faculdade? Esse ano. Ai, que bom. Então temos novidades aí. Que coisa boa. E você só tem 23 aninhos, é isso? 23. Do jeito que ela fala, né? Ai, resolvi começar de novo. E ela já é 23 nossa anos. analista, né? Você pensa, comecei uma faculdade na pandemia, você fala, mas a pandemia foi ontem. Exato. Já Pois né? Olha pra você ver quanto tempo já foi. Esse excesso de informações que a gente tem hoje em dia, principalmente por conta da internet, das redes sociais e tudo mais, né? Smartphone, a gente acaba esquecendo tudo que a gente já passou. Parece que não, mas parece que faz muito tempo, mas não faz, né? É um negócio muito doido. Não. E a pandemia foi algo realmente muito
preocupante, né? Muitas empresas conseguiram se reinventar, outras, infelizmente, tiveram que fechar as portas. Foi uma fase muito difícil, acho que para todo mundo, né? Principalmente porque a gente não tinha acesso no início ali às informações, estava todo mundo muito preocupado. Mas no final das contas, graças a Deus, mesmo com os seus contras aí, né? Enfim, a gente conseguiu superar, né? E passar por essa situação. Enfim. Então, só mais uma pergunta, Ari. Da sua família, tem alguém que já atua nessa área? Ou você foi a primeira farmacêutica, sim ou não? Primeira farmacêutica, primeira profissional de saúde, uma família de administradores e contadores e advogados, assim. Gente, dom é uma coisa bizarra, né? Bizarro. Porque às vezes você acaba... vou dar sequência no negócio da família. Não que isso seja um problema, mas às vezes... Você acaba, né, na convivência ali, cresceu no escritório, cresceu vendo os pais, e os avós, os tios, enfim. E de repente, não é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero outra coisa e muda completamente. Isso é muito legal, muito legal. E que bom, né, que a gente tá vendo mulheres assim fortes, empoderadas, lutando pelo seu lugar ao mundo. Sim. Muito legal isso. E você se sente feliz na área? Extremamente. Acho que, assim, é muito legal a minha história com as minhas chefes que estão aqui, porque é um espelho acontecendo novamente. Elas também entraram durante a faculdade como estagiárias e foram evoluindo. Então, a gente vê o ciclo se reiniciando. E, realmente, nessa história de liderança feminina dentro da área da saúde, buscando inovação, é muito bacana ter essa oportunidade. Eu acho isso fantástico, porque, assim, eu como mulher, eu falo, é desafiador. Dentro do mercado de trabalho, você se posicionar como profissional, não só pelo salário. Isso é apenas um ponto. Mas dentro do mercado de trabalho, entre as mulheres, existe ainda uma competição muito desleal. Nossa, muito. Não é? É algo muito complicado. Eu não sei se só eu já passei por isso. Acredito que não, porque eu já conversei com muitas amigas e pessoas próximas a respeito disso. Mas é muito difícil você ver mulheres realmente se unindo a favor de uma causa, de uma empresa. Difícil. Não é difícil? É muito difícil. Então, quando você encontra essas mulheres, cara, tem que realmente juntar, colocado. Aquece o coração. Aquece o coração. É verdade. É um negócio que é raro de se encontrar, por incrível que pareça, porque existe muito um discurso, né? Porque a gente tem que se unir. Mas a prática é outra. A mulher, uma tem medo da outra puxar o tapete, a outra já fica se defendendo e se arma emocionalmente. Fala pelas e não costas, precisa disso, escudo, gente. né? Eu penso que todo mundo, independentemente de gênero, na verdade, tem o seu lugar ao sol. É isso. Todo mundo consegue se unir. Cada um tem um dom, cada um consegue somar em algum propósito, em alguma área, e tá tudo bem. Se não era, mas era pra construir uma carreira nessa empresa. Se não construiu, é porque não era pra você. Aceita, prossiga e vai em frente, siga atrás dos seus sonhos. Eu penso muito sobre isso, né? Mas que bom que você, tão jovem, Ari, chegou em uma empresa e tem essa possibilidade de se fortalecer profissionalmente e emocionalmente com mulheres que realmente te apoiam nisso. É um privilégio. Dá pra sentir isso. E eu tô falando, eu resolvi falar sobre isso porque é um assunto que realmente é interessante a gente tocar, né? Enfim, e agora, né, já que a gente falou com a Ari, eu vou começar com você, Lô. Tá bom. Né? Você tem 33 aninhos. Eu tenho 33 aninhos. Mesma idade que eu. Olha que legal. Adoro. 33 aninhos, 13 de galena. 13 de galena. 13. É uma vida É uma já, vida. né? Já dá pra contar como uma vida. Uma vida. E como que foi pra você, assim? Como que foi a sua estrutura familiar? Você já imaginava ser farmacêutica? Já imaginava atuar na área da saúde? Ou foi uma surpresa? Olha, Conta um pouquinho. A área da saúde sempre. Sempre Já quis. estava com você desde criança? Sempre quis. Meu pai é médico. Quis ser médica um tempo? Quis. Mas eu desisti muito rápido, porque... Eu desisti muito rápido, foi ótimo. Trabalha muito plantão. Eu vi ele nunca tava lá, enfim. A ausência fez você repensar, né? Não foi isso, mas os dias da semana, lá, né? de domingo, de sábado, de Natal, de Réveillon, de qualquer dia da semana. E eu sempre quis a área da saúde, eu sempre gostei muito de química. E tinha aquele joguinho, que acho que quase todos os farmacêuticos tiveram, que era o Alquimia. Lembra daquilo? Acho que você não teve, não é da sua geração. Não teve. Você lembra desse Lembro, jogo? claro. Era um monte de tubinho de ensaio, você misturava aquilo com aquilo, o negócio... Acho que nem pode mais vender isso hoje. Mas era um jogo de química que você fazia. Eu amava aquilo e amava química. Prestei vestibular para farmácia, passei e nunca me arrependi. E aí? Apesar de todo mundo achar que farmacêutico é só balconista De grandes farmácias que a gente conhece, né? É um mundo que nem eu mesma imaginava.
Porque na hora que você fala farmácia, a primeira coisa que vem na cabeça são essas grandes redes, né? São essas drogarias que são já Aí você pensa no famosas. farmacêutico, você pensa o farmacêutico ali do balconista, o balcão. atendente, Você vai e pergunta. E aí você não imagina que tem um caminho igual esse aqui que a gente trilhou. Engraçado que pra estudar farmácia tem anatomia também, né? Sim, é Sim, uma é primeira primeiro matéria. É a primeira matéria. E quanto tempo de anatomia? 6 meses. 6 meses. É uma bela trajetória, né? Aí você já vai às 7 horas da manhã, era pra minha primeira aula. Aquele cheiro, Aquele cheiro né? de formol, fígado, todos os órgãos, vamos lá. É a área mesmo. Meu Deus do céu. Só de lembrar, dá até um embrulho no estômago do cheiro. Quando você comentou, Ari, que você queria fazer biologia, tudo, eu tentei fazer uma aula de anatomia porque eu queria ser bióloga. E eu queria ser bióloga marinha. Era a melhor matéria, a matéria que eu mais gostava na escola. Muito legal, né? Eu adorava. Nossa, eu era apaixonada. Só que eu falei, gente, eu preciso fazer um teste, porque eu sempre... Sabe quando você vê vídeo de cirurgia? Eu fazia assim na TV, sabe? Eu falei, ai, se eu não fizer o teste, eu vou começar essa faculdade... E vou parar. É. E eu não quero me frustrar assim, então já vou fazer antes. Batata. Entrei no laboratório, abri a porta e fechei. Não Mas é consegui muito entrar. característico, né? Não consegui entrar. Falei, não é pra mim. A área da saúde Eu era aluna não que é pra ia, mim. no dia que tinha teste pra... Eu era aqui a primeira na bancada. Tá vendo? É questão muito de dom perfil. mesmo. É É. questão de estômago. Cada um nasceu pra aquilo, não tem jeito. E aí, você também fez a faculdade, então? Fiz a faculdade de farmácia. Acredito que se eu não fosse farmacêutica, seria agente de viagem, porque minha mãe é agente de viagem. Não acredito. Mas isso é ótimo, viu? Depois ela conta aqui na Galena o que ela faz. Então, super juntou e casou. Que legal, gente. Teria seguido essa área do turismo, que é o que minha mãe faz hoje. Mas Muito fui ser legal. farmacêutica, amei. E entrei na Galena no último semestre, que é o curricular obrigatório para fazer o estágio. Eu entrei lá sem nem saber o que era a Galena. Você fala fracionadora de matéria-prima para farmácia de manipulação, você fala. Porque na faculdade Que a é gente isso? não vê isso, né? Não. E depois, quando você entra nesse universo, aí eu me apaixonei, aí passei por diversas áreas lá, e lá se foram 13 anos. Então, você entrou como estagiária e hoje você Hoje eu é sou diretora. a diretora de inovação e novos negócios da empresa. Sim. Construiu carreira na empresa. Sim. Muito legal isso, Muito né, orgulho gente? da Ai, minha eu fico até carreira. emocionada. É. Muito legal. E agora, falar um pouquinho de você, né, Sara? Sim. Conta um pouquinho também da sua trajetória. Bom, eu tava em dúvida do que fazer, mas assim, em dúvida se realmente a farmácia seria a minha escolha. Porque desde o princípio eu pensei, farmácia... Na 8ª série eu tive uma professora de química, que até a professora em si estava afastada, então estava substituindo. E ela falou, nossa, acho que você vai se identificar muito com farmácia. E eu nem estava pensando em vestibular. Você tava na 8ª série? Tava na 8ª série. É, nessa Nem hora, pensa em nessa época, vestibular. né? Nem pensava. Eu E essa passava, professora, tô ela dava ansiosa. aula para o ensino médio. Então, foi muito característico. E aí, quando chegou o ensino médio, eu já tinha farmácia na cabeça, né? Entre outros assuntos, e fui pesquisar. E aí, realmente, a farmácia, quando você pesquisa ela em si, como a Elo disse, você tem vários ramos de atuação. Então, desde indústrias, análises clínicas, trabalhar numa indústria de alimentos. Então, ela te dá um ramo muito grande. Um leque muito bom, né? Totalmente. Então, você fala assim, bom, eu vou me encontrar em alguma área. Comecei a faculdade, amei, né? Eu acho que você fazer a faculdade, você já sente um pouco da farmácia, né? Você já sente um pouco de saúde, você já sabe o que você quer para sua vida. E aí eu fui procurar estágio, né? Encontrei na Galena e foi no meu último ano, então eu passei o último ano da faculdade já fazendo estágio, e isso foi ótimo, porque realmente na faculdade a gente não consegue, a gente vê mais essa parte acadêmica, mas a Parte teórica, né? A teórica, mas o trabalhar numa indústria, numa fracionadora, isso a gente não vê muito. E aí, quando você realmente começa a trabalhar, aí no estágio você se encontra, né? E a Galena, a gente fala muito isso, a Galena é uma escola. Eu acho que como ela começou a parte de fracionadora, ela tem muito isso de absorver e vem aqui, eu vou te explicar todos os processos. E lá você conhece todos os processos, né? É uma empresa que tem 200 funcionários, mas a gente consegue conhecer cada área. Então, assim como a Elo, também eu já passei por diversas áreas. Eu tô há 12 anos na Galena, então eu tenho 32 Quando anos, ela tô 12 começou, anos a na gente Galena. dividiu uma mesa juntas, assim, ó. Assim. Não acredito. Assim, Sério assim, mesmo? ó. Aquelas mesas de dupla. Coladinho. Exato. Não Que tinha, né? legal. Quando eu entrei, não tinha
A galera era bem menor, né, um pouco. Quando a gente entrou e a gente tava só num prédio, né? Hoje a gente já tá no outro Uma prédio. estrutura maior. E aí, falaram, você vai sentar do lado daquela menina, tá bom. A gente fez faculdades, na mesma faculdade, a gente não se conhecia. Nunca cruzei com ela na... Que você, teoricamente, você sou um ano mais é um ano mais velha. velha, Veterana. então é veterana da Sim, Sara. Nunca, não lembro dela em nenhum momento na faculdade. Nem ela de mim. Não. A gente lembra não é das tão amigas em grande comum, assim. Sim. né? Mas assim, nós duas, nunca. Nunca. E de E repente... aí, de repente, né? Dividimos uma mesa, passou, aí fui pra parte de qualidade, fiquei 10 anos na área de qualidade da Galena. E agora, o ano passado, eu voltei pra parte de inovação e novos negócios, né? E tô trabalhando... Inovação, novos negócios e a parte de comunicação. E tô trabalhando com a Elo, né? E Diretamente. com a área diretamente. 10 anos, a gente agora está trabalhando diretamente juntas, porque foi só nesse começo. Aí A gente se depois... encontrou lá a vida inteira, mas cada uma em uma área muito, muito separada. Distinta, né? E agora a gente trabalha do ladinho, de novo. Porque realmente inovação, novos negócios, enfim, e qualidade são setores completamente diferentes, né? E aí, junta, absorve as ideias, né? Então, é muito bom. Que legal, E gente. a Elo também já trabalhou na parte de suprimentos, né? Então, aí... Eu fiz compras de matéria-prima disso aqui que a gente vai falar. Nossa, eu tô super curiosa agora para entender exatamente o ramo de negócio, né? E qual é o nicho que a Galena realmente se encontra hoje. São 38 anos, né, que a empresa tem de trajetória no mercado. E pelo que vocês comentaram, foi uma sacada muito genial do CEO. Qual que é o nome dele? O Agenor. Agenor. Um abraço para o senhor Agenor, né? Um grande abraço, inclusive. Parabéns pela sua iniciativa. E parabéns por ter pessoas tão competentes, né? Representando aqui a empresa hoje. Enfim, muito legal essa estratégia de mercado que ele teve, essa visão, né? Porque foi isso que eu acho que ampliou completamente e deu uma... ressignificou ali, né? Muita coisa da empresa. Ele ressignificou o mercado, porque ele começou lá 38 anos atrás, ele é farmacêutico também, assim como nós e Colegas de profissão. colegas de profissão. E nós temos muitos farmacêuticos, né? Nesses mais de 200 funcionários. Temos 60. Temos 60 farmacêuticos na equipe. Muita gente, né? Muita gente. Caramba! E ele viu uma oportunidade de mercado que era... Você já foi em alguma farmácia de manipulação? Sim. Sim, Aqui no Brasil, um negócio... Inclusive, eu tenho uma que eu sempre faço, todos os produtos que eu preciso, as medicações que eu preciso, e eu acho demais, assim, porque não é uma farmácia qualquer. Não. Nossa, tem um atendimento muito Uma coisa diferenciado. personalizado. É bem personalizado. E uma coisa que eu percebi, né? Eu sempre tive problema com alergia, essas coisas assim. Então, eu já fiz tratamento com medicações muito personalizadas, muito específicas. Então, sempre frequentei, né, eu, minha mãe, enfim, farmácia de manipulação. E eu percebi uma mudança muito interessante no mercado. Antes você ia a uma farmácia de manipulação, quando eu era criança, né, e a gente aqui somos praticamente da mesma geração, né? Aham. E eu percebia que tinha, assim, produtos básicos ali. Própolis, Necessários. não sei o Própolis, quê. não sei o que, nananã, tal, os remedinhos disso, tal, mais chazinho. Pomada. Exatamente. Hoje tem uma área de cosmético Sim. que é absurdo. Eu fico perdidinha. Na hora que eu vou lá, Cosmético, eu falo, gente, eu nutracêutico, queria meu ser Deus. rica. Eu queria ser rica, eu vou comprar tudo isso aqui. É desse Você jeito. vai vendo, eu falo, preciso disso. Porque é fantástico. E às vezes é uma... Não que os produtos de grandes marcas não seja bom, muito pelo contrário, né? Se essas marcas têm o nome que tem no mercado, é porque realmente o estudo e toda a equipe que trabalha ali em cima de todos os lançamentos, de todos os produtos, de toda a inovação é fantástico. Só que não deixa nada a desejar Não. hoje em dia, né? E eu tô falando de grandes marcas mesmo, assim, que você vai numa farmácia grande, de uma grande rede de Que tá farmácias, ali na prateleira, você encontra na parte de Que cosméticos você lá. sabe quanto custa. Você sabe, tipo, protetor solar, produto pra rejuvenescimento de pele. Um exemplo, né? Exatamente. Principalmente pra área de dermo, né? Que é muito caro, é um investimento. Você fala, nossa, que absurdo. E aí você vai numa farmácia de manipulação, enfim, e você vê produtos até mais tecnológicos. Sim. E num valor acessível, assim, bem mais tranquilo do que se você tivesse que investir E num às vezes produto. mais específico para sua necessidade Exato. do que o industrializado. Exatamente. Então, eu acho que cresceu muito, mudou muito, né? E o Agenor teve um pontapé muito especial nisso, né, Elo? Pela história dele, ele viu isso há 38 anos, né?
que precisava ajudar as farmácias de manipulação. Como? Como que elas iam trazer os produtos, né? Ele vem Toda essa inovação, né? toda essa inovação. Então, vamos montar uma fracionadora para realmente eu conseguir manter um Conseguir estoque. atender todas essas farmácias. Porque naquela época já tinha um grande número de ativos, mas hoje muito mais. Mas como que ela conseguiria ter um estoque para isso, né? Então, aí sim, se criou o fracionamento de insumos farmacêuticos, né? Então, isso aí é um pioneirismo da Galena, né? E a gente fica muito grato de escutar toda essa história e trabalhar e poder dividir isso e divulgar, né? Então, hoje na Galena, a gente fraciona de 1 grama até 10 quilos, né? Então só para o pessoal entender exatamente o ramo que a Galena atua, todas as indústrias farmacêuticas têm ali, fabrica, né? As matérias-primas. Tem um produto acabado. E tem um produto acabado. Uma matéria-prima ali que pega e faz o produto específico. E aí, só que esse produto, a indústria farmacêutica só pode vender esse produto numa quantidade X, é isso? É assim, Como que funciona? Só para o pessoal entender. Na farmácia de manipulação, ela vende ou uma cápsula, Sim. ou um creme, uma pomada, um cosmético ou um nutracêutico, que a gente chama que são as cápsulas. Tudo que vai dentro dessa cápsula, desde o excipiente, que é a parte não ativa, até a parte ativa, que é o insumo farmacêutico, ou o nutracêutico, ou Um cosmético. o cosmético, daí no caso dos cosméticos, todas essas matérias-primas, a farmácia precisa comprar de alguém. Uhum. Inclusive a cápsula. Inclusive a cápsula vazia para ela encher, para depois formar esse potinho para te entregar. Ok. Então, a Galena, ela é fornecedora de todas essas matérias-primas. Fantástico. Mas a Galena também não fornece só para farmácia de manipulação, tá? A gente atende as indústrias também. Isso. Tanto farmacêuticas, nutracêuticas, cosméticas. Muito legal. Então, foi realmente uma sacada fantástica. E hoje vocês atendem nível nacional. E uma coisa que eu achei interessantíssimo, gente, é o prazo de entrega. Que vocês comentaram que é um negócio, assim, é full. Eu adorei essa definição dela. É full, né? Porque é incrível. A gente sabe que tem uma rede muito grande aí de compra online, né? Um marketplace fantástico, Sim. que entrega muito rápido. Eu fico impressionada de ver. Você compra hoje, chegou amanhã, né? Tem coisa que Ou você no compra mesmo hoje, dia, chega hoje. ou no mesmo dia, você compra de manhã, né? Aparece lá, se você comprar até tal horário, você recebe ainda hoje. Eu acho isso fantástico. A nossa expedição, a gente tem até um nomezinho deles, é Speed Galena. É. Ah, que legal. Expedição Speed Galena. Que legal, fantástico. É a mais rápida do mercado. Ah, tá. Temos ali... Seu Agenor. Ah lá, o seu Agenor, que é o CEO da empresa. Programa Mundo Empresarial. No programa Mundo Empresarial. A nossa As nossas reportagem, ó. instalações, né? O comercial. Inclusive, tá lá no nosso canal. Se você quiser conferir, tá? Ó, Vale a as pena. cápsulas vazias aqui, ó. Que legal, gente. Já vão em quantidades, em pacotes menores, né? Que vão para as farmácias. A gente faz todo o controle da qualidade. A gente tem um de museu. tudo que a gente recebe. Ah, que legal. Temos o Museu da Farmácia, né? Isso aqui é lá dentro, né? Um museu com as peças E a dessas sede de boticas vocês antigas. fica em Campinas. Campinas. Em que região No especificamente? Campo dos Amarais. Ah, tá. Muito legal. Ali pertinho do aeroporto. Muito bacana, gente. Impressionante, assim. Ali no Ó, laboratório. aqui é a parte do fracionamento. Então, eles fracionam a embalagem nessas quantidades específicas menores que a gente comentou. E aí, a farmácia recebe, né? No caso do estado de São Paulo, nos pedidos feitos até às 11 horas da manhã, eles recebem no mesmo dia. Incrível. A nossa entrega, nossa Speed Galena. E vocês, hoje, vocês têm, assim, alguma concorrência de mercado ou Sim. não? Vocês atuam, assim, de uma forma bem diferenciada? Nisso, né, a Galena foi a pioneira, então são mais de 8.000 farmácias de manipulação e o mercado foi aquecendo, foi vendo que era uma oportunidade, então nós temos concorrentes que são outras distribuidoras, né, pro mercado, mas a Galena se destaca pela inovação e porque a gente traz, que são esses ativos exclusivos inovadores que aí só a Galena tem. Então a farmácia, ela pode comprar de várias empresas. De mas outros esses fornecedores. produtos aqui, só da Galena. Ah, então vocês Entendeu? têm produtos exclusivos. Temos. É o nosso diferencial. Esse é o nosso grande diferencial. E conta um pouquinho, então, disso pra gente, assim, em relação aos diferenciais da empresa.
Como que funciona? Como que vocês estudam o mercado? Como que vocês analisam tudo isso? Porque se tem uma área, acho que todas as áreas, na verdade, né? A gente nunca hoje em dia, principalmente hoje, a gente não pode parar de estudar em nenhum segmento, né? Em nenhuma área, isso é fato. Mas se tem uma área que muda constantemente, é a área da saúde, é a área da farmácia. Enquanto a gente está dormindo aqui, descansando, Surgiu uma dentro nova do molécula. dentro do nosso horário ali, né? Lá no Japão, tem cientistas e farmacêuticos estudando novas possibilidades e criando... Enfim, é uma loucura, não é? Exatamente. Nós temos grandes parcerias, né? Grandes fornecedores aí, nossas representadas, que estão evoluindo e buscando aí o que é tendência de mercado, né? Lá internacionalmente. Então, a gente tem um grande número onde a gente consegue fazer todo esse acompanhamento e ver o que está acontecendo lá e se realmente tem o perfil do Brasil para a gente atender, né? Então, a gente brinca que as nossas representadas são nossos braços, né? Porque elas estão lá verificando o que tem para a gente trazer para o Brasil, o que ainda não acontece, porque aqui para o ramo magistral é um pouquinho mais fácil, né? A gente já consegue ir numa feira internacional e daqui 2 meses importar o produto, né? Principalmente a parte de nutracêutico que está em alta. Então, a gente tem esse braço, né? A gente tem fornecedores exclusivos de grandes nomes, que altos graus de qualidade, né? Então, a gente sempre está verificando aí. E aqui também, né? Fazendo estudos. O que a gente precisa? O que tem no mercado brasileiro? Será que uma coenzima... a gente precisa tomar uma grande quantidade, não tem alguma coisa mais biodisponível que a gente consegue trazer um produto para eu tomar com uma dose menor, né? Aí a gente trouxe um dos nossos produtos, que é o Cavaque 10. Então, né, Elô, a gente consegue fazer essa busca aí de tendência com nossos fornecedores parceiros exclusivos. Eu vou deixar a Ari responder essa pra você, que é o que ela mais faz durante a rotina dela, é buscar... pesquisar isso. Pesquisar e conversar com essas empresas, que é o que a gente chama de representada, que são as empresas que a gente representa com exclusividade no Brasil. Então, são grandes produtores de ingredientes cosméticos que tem nessas marcas que a gente fala nos industrializados, mas que a gente vende com exclusividade para a indústria ou para a farmácia, e assim vai. E o nosso trabalho aqui dessa mesa é buscar mesmo essas inovações. E aí, Ari, como que é pra você isso? É sensacional, porque assim, não existe uma regra de como você encontra a resposta para o mercado, porque não existe uma regra para pergunta, para início de conversa. Às vezes, você quer atender uma dor do paciente que está em consultório, saúde da mulher, é um mercado que está crescendo muito, tem muita mulher indo no consultório, quebrando o tabu, conseguindo falar sobre dores que antes não tinha mercado, porque as próprias mulheres não reclamavam. Quando a mulher começa a levar para o prescritor dela, tem um problema de libido, estou sofrendo muito com a minha menopausa, estou tendo muitos ataques emocionais, ansiedade. Quando ela leva, Essa a demanda? gente escuta. Quando a gente escuta, a gente pode trazer a solução. Então, assim, a gente tem um portfólio inteiro para a saúde da mulher hoje, que começou dessa forma. Ela traz a dor e a gente traz a solução. E, por outro lado, a gente busca a solução também para a bancada. Para o farmacêutico que vira e fala, cara, eu não suporto trabalhar com cúrcuma. Por que você não suporta trabalhar com cúrcuma? Porque é um cheiro desesperador, a cor mancha tudo no laboratório. E tem uma biodisponibilidade horrorosa. O que é biodisponibilidade? É o seu corpo pegar aquele ingrediente, colocar dentro dele e distribuir para suas células. Porque não basta ele estar ali. Ele tem que entrar, certo? Sim. A da cúrcuma é horrorosa. É um ativo maravilhoso, milenar, mas ela não gosta de entrar no nosso corpo. Então a gente foi lá, encontrou uma parceira super bacana que tem uma tecnologia de revestimento única para fazer a cúrcuma entrar em menor dose. E assim, gente, brasileiro adora um suplemento, mas ele gosta de comprar e deixar em cima do micro-ondas, né? Que eu falo. E quando a gente pega... Oi? Olha lá as farmacêuticas olhando. Ah lá, peguei, né? E a gente fala que assim, qual que é o melhor ativo para você? O que você topar tomar. O que você realmente conseguir abraçar na sua rotina. Quando a gente traz uma cúrcuma que é mais biodisponível e consegue diminuir o tamanho da sua cápsula, fica mais fácil de você tomar. Quando eu consigo pegar essa cúrcuma e colocar numa gominha sem o gosto da cúrcuma, a criança que você quer que tome vai tomar melhor. Existe? Tem Ah, não acredito, eu amo gominha. Isso é uma coisa que a gente Eu sou muito se preocupa. criança. Meu paladar é muito infantil, vocês não estão entendendo. Eu amo Eu Fini. sou zero, eu prefiro cápsula. Nossa, eu sou apaixonada. Se Se eu pudesse comer tudo por goma, eu comeria. A cúrcuma é o açafrão da terra? É isso. É o açafrão. Não é ruim, Laísa.
Não, não, na comida eu uso. Eu uso. Mas aí a gente pra fazer uma entra- comidinha, alguma coisa assim. Mas eu daí uso. o nosso corpo, né, Ari? Não, e eu ia falar, a cúrcuma que você usa na comida É, é Não uma é a cúrcuma mesma. culinária. isso. Você não é a mesma precisa coisa. de uma cúrcuma farmacêutica padronizada com os compostos químicos que vão fazer bem pra você. Então, nossa, agora já tá vindo um monte de pergunta aqui Tá na minha vendo? cabeça. Meu Deus do é céu. isso que eu Vai faço o entender dia inteiro. o negócio vai ficando. Nossa senhora, calma. Então, pera. Significa que... então um chazinho de cúrcuma com limão, Imagina. todo dia de manhã em jejum. Vou acabar com a vida de um monte de gente aqui. Gente, isso não tá padronizado, você não pensou Não tá na absorção. absorvendo. Ainda bem que eu nunca fiz isso. Ainda bem que a minha cúrcuma já venceu. Ainda bem que eu nunca fiz isso. Beleza, Lucas. Aqui, ó. Então, mas a gente tem essa questão. Quando a gente tá falando de um chazinho, eles foram lá, pegaram a planta, Amassou, processaram ali e processou, colocaram dentro de Macerou um lá, pote. tal, beleza. Quando eu tô falando da nossa, a gente tá falando de uma planta que é cultivada em um lugar específico, padronizada, colhida de uma forma, processada pela indústria farmacêutica, então transformada em extrato, para daí passar por um processo que vai aumentar a biodisponibilidade. Que seu corpo vai assimilar de uma forma melhor, vai absorver e vai fazer efeito. Que tem a ver com esses termos que é de bioidêntico, biosintético. Tem a ver com isso ou não tem nada a ver uma coisa com a Tem a outra? ver com biodisponível. que É o biodisponível. quanto o seu corpo vai assimilar daquilo absorver. que você tomou. E isso, obviamente, que tem um estudo, né? Sim. Com pessoas, obviamente, em relação a isso. Mas, como cada corpo reage de um jeito e tem absorções diferentes, qual é a chance dele absorver a mesma porcentagem para todo mundo, por exemplo? É por isso que esses fornecedores que a gente trabalha, eles fazem os estudos clínicos e as comprovações científicas. Porque tem os voluntários de diferentes idades, de diferentes dosagens. Eu quero ser voluntária para um monte de coisa. Pode me Detalhe, chamar. estudo comparativo. Não tem Então, problema. ele pega uma cúrcuma normal, outros modelos de absorção que já estão no mercado e mostra dele. Ele vai lá, tira sangue das pessoas, as pessoas Isso. estão paradas. Eles olham o que eles Absorveu. comeram antes pra ver quanto disso chegou no sangue dessa pessoa. Esse é o estudo. A mesma coisa com a enzima Q10. Você já ouviu falar da coenzima Q10? Tá Claro. bombando, todo mundo toma coenzima Q10. Sim, não, agora, existe uma modinha, na verdade. Então, existe. Eu sou da modinha que eu comecei a prestar mais atenção nesse ramo, assim, da indústria farmacêutica, do colágeno. É, que o colágeno, não sei o quê. tem uma do colágeno pra te contar. Então, eu fiquei sabendo que, na verdade, não adianta você tomar colágeno. Tem Não sei toda se uma- adianta, mas tem depende todo do um colágeno que você tá processo. tomando. Porque, assim, Exatamente. o que tem que ter todo um processo, o nosso corpo identifica alguma enzima específica. Enfim, é uma É o loucura, peso né? molecular. Tem colágenos específicos, né? O Sequências padrão, de o aminoácidos aminograma. específicas que vão se conectar com receptores específicos no seu estômago, quer dizer, no seu intestino, para Tem a causar um ver efeito com a X ou vitamina C, Y. alguma coisa assim ou não? Existem estudos que o colágeno associado à vitamina C tem uma maior Absorção. então, você tá antenada? Então, ó, tá vendo, gente? Aqui, tá antenada. quando eu falo que o jornalista entende um pouquinho de tudo... É porque ele entende porque a gente mesmo. entende um pouquinho de tudo. Mas, enfim, tô adorando o bate-papo. Mas aí... então... Quero saber do colágeno agora. Então, aí colágeno. Vai. Só pra gente encerrar a parte do colágeno. fala do colágeno. Duas coisas sobre o colágeno. A gente trabalha com a JBS. Tá. Com colágeno. JBS, carne. De carne, ok, que sai do tutano do boi. Exatamente. Também trabalha com o colágeno hidrolisado mais biodisponível para os nutracêuticos, que é o que a gente fala, que são esses suplementos. Você tá de brinco. Então, a Galena é parceira exclusiva da JBS para esse mercado de... Inclusive, é esse aqui, ó, da canequinha. O Genuine. E aí tem todo esse estudo do tamanho da molécula para ser absorvido, para que realmente ele tenha uma função no seu corpo. E também Isso. tem o gosto característico de colágeno, né? Então, o Genuine, ele não tem aquele sabor que quando você coloca Parece na água, que- você não consegue nem tomar. Então, porque tem várias versões de colágeno, Várias, não é verdade? Tem esses que são diluídos em água, tem outros que são em gominha. Sim. Que esses, na minha opinião, são os mais gostosos, mas eu não sei se tem a absorção correta. Eu nunca comprei, porque eu tenho medo de gastar, investir um valor que talvez não vai trazer o resultado Aham. correto pro meu corpo. Então eu acabo optando por coisas mais acessíveis e que eu tenho um pouco de noção de que, poxa, eu acho que isso aqui. Mas é uma forma farmacêutica, então, sim. Funciona. Funciona. Mas O colágeno, depende. principalmente gominha, tá? Sim. Tá em alta. ok, tá Tá. ok. Ah, pode comprar. Pode. Ah, que bom. Alguém, se você quiser mandar pra mim também, tá? Pode mandar, tá bom? Se for o genuine, você só se certifica de que ele é o colágeno genuine. Tá bom? Pode Quadro mandar. de hoje, Tem pergunte problema. pros farmas. Maravilha. E além disso, assim, essa era uma pergunta que eu ia fazer mesmo no decorrer aqui do podcast, mas já que a gente entrou nessa parte, eu acho que já cabe agora.
Como que vocês lidam com esse excesso de informações que hoje tem nas redes sociais? Principalmente porque hoje todo mundo consegue pegar um celular e grava lá e fala, às vezes de uma experiência muito particular, a pessoa fala, ai, olha, comecei a fazer isso, comecei a tomar esse suplemento, comecei a tomar dessa maneira, de manhã, em jejum, enfim. Como que vocês, né, que são especialistas no negócio, que estudam pra isso, como que vocês lidam com todas essas informações? Sendo que cada hora, isso acaba sendo até desgastante pra gente, como consumidor final. Vocês também são consumidores finais, Sim, né? Consumidoras somos finais. impactadas também da mesma forma. É desesperador, né? Eu lembro que teve uma época que eu vi um estudo falando que, porque o ovo não é um alimento tão bom assim, porque tem um colesterol muito alto, porque não sei o que. Hoje, o ovo é o melhor alimento do mundo. O ovo é bom, o ovo é isso. Porque o leite não faz bem. Porque agora faz bem. Enfim, porque o leite caixinha não é bom, o em pó é melhor. Cara, é uma loucura. Se a gente ficar tentando ver tudo que aparece... A gente vai viver na roça, entendeu? Eu vou viver na roça, vou plantar minha hortinha, vou viver ali. Porque como é que faz? Na verdade, a gente sempre preza pela inovação e pela ciência, que são as nossas duas maiores pilares, assim. A gente tem um DNA na porta de entrada da Galena. Então, é sempre pelo embasamento científico mesmo. Porque a gente trabalha com esses melhores laboratórios do mundo que passam esses embasamentos científicos pra gente. A gente faz esse estudo, a parte... Com muito afinco, né? Com muito afinco, acadêmico mesmo. As redes sociais, elas ajudam e elas atrapalham. Elas ajudam muito, porque elas são um canal de comunicação pra gente. Mas para receber informação, a gente gosta mesmo de... Tem que filtrar, né? Filtrar a fonte. Que é uma loucura, gente. Sério. Cada hora... E o pior, tem os algoritmos, né? Então, quando você começa a ver um conteúdo, pronto. Agora que a gente falou de colágeno, não sei o que seus... vai aparecer colágeno. Ainda bem que tá no modo avião. Isso. Então, não está ouvindo nada. Né? Porque senão, meu Deus, todo mundo vai começar a receber. Não, fica bem quietinho aqui, pelo amor de Deus. Mas você pegou um ponto maravilhoso, que hoje é um desafio não só dos farmacêuticos, mas de todo profissional da saúde prescritor, que é como é que eu oriento um paciente que tem tanto acesso à informação, mas não tem a base para entender o que faz sentido ou não antes de vir questionar no consultório. Você imagina? Não, fora que do brasileiro se automedicar. Meu Deus do céu. Porque... tô com uma dor de... minha toma amiga, isso. né? Amiga, não, toma isso, amiga. Você não tem noção. Toma 2 comprimidos por dia por 15 dias. É do Querida, brasileiro. Não vou tomar, não. Eu vi a influenciadora que eu adoro tá tomando, eu vou tomar. Tem muito disso. Muito. Né? E tem muito influenciador que nem é da área da saúde fazendo marca de produto acabado pra... Mas aí a gente sabe que tem o lance infelizmente... Do marketing, né? Sim, a pessoa tá sendo paga, né? E tem alguns influenciadores que têm bom senso e têm responsabilidade de tomar cuidado. Ali como publi, né? Não, e não é nem por isso, né? Nem essa parte. Que prova, que né? prova mesmo, que faz o experimento, que vai pesquisar sobre a empresa. Né? Às vezes a empresa... eu te pago um valor X, é um valor tão bom que a pessoa nem quer saber. Ela simplesmente aceita, faz o contrato e faz, entendeu? Ela não tá preocupada se aquilo vai trazer um resultado negativo, se vai ter um efeito colateral negativo em alguém. Ela simplesmente faz e acabou. E depois, né? Não sabia. Depois vai lá se retratar. É complicado, é muito complicado. Por isso que eu sempre falo, né? Tome cuidado com o conteúdo que você consome nas redes sociais. Tome cuidado com as pessoas que você segue. Sabe, se informe. Eu acho que assim, nós pelo menos, não somos tão leigos assim, né? Existem as pessoas que são da geração anterior à nossa, né? Os nossos pais, os nossos avós, que são mais pessoas que são A inteligência artificial tá pregando umas peças também nessa turma, muito. Não, mas chega a ser desleal o negócio. Chega. Né? Mas Nossa, eu vi um gatinho trabalhando no McDonald's. Nossa, assim, você viu? Aí você fala, IA, pelo amor de Deus. Só que tem pessoas que caem mesmo. E é complicado. Por isso que a gente precisa... Assim, sempre pesquisa, né? Eu acho que vale. Vamos pesquisa pra saber a empresa. Vai lá, ver se realmente tem uma boa reputação. Vê se realmente aquilo faz sentido. Não cai na onda, não vai na modinha. Porque tudo que é modinha é meio complicado, né? Sim. Enfim, agora, tem um outro contraponto que envolve o segmento de vocês, que eu acho que eu não tenho como não perguntar. Que é o seguinte...
Existem alguns rumores, e muitas pessoas já até conversaram comigo, né, assim, pessoas próximas, falando assim, mas a indústria farmacêutica é um mercado muito complicado, porque às vezes já tem a descoberta de uma cura de alguma coisa, já tem a descoberta de alguma... Eu quero trazer essa pergunta aqui, justamente pra gente desmistificar isso, entendeu? Justamente pra gente trazer a informação correta, porque... É muito fácil falar quando não se tá dentro daquele segmento. É muito fácil falar quando você não tá dentro de um laboratório, estudando dia e noite aquele ativo pra ver se realmente aquilo faz sentido, estudando. E quando a gente fala de um lançamento de um produto, de uma medicação, de um cosmético, que seja, a gente tá falando de anos de estudo. Não é uma coisa assim, de um dia pro outro. Exatamente. Que um chat GPT consegue fazer, te entregar. É algo assim que às vezes demora, sei lá, de 3 a 5 anos ou até mais. Mais, às vezes. Não é? Então é importante a gente trazer a verdade para as informações. Porque eu já ouvi isso, né? Assim, de pessoas que às vezes estão precisando de alguma medicação. É porque não sei se funciona mesmo, enfim. Como que vocês também lidam com esse outro ponto da área de vocês? Quem começa? Acho que eu vou começar essa. Bom, é muito complicado a gente conversar ciência sem estarmos preparados para. Infelizmente, o Brasil, ele é um país que carece muito desse direcionamento. A gente tem uma bênção chamada Anvisa, porque é uma bênção mesmo. A gente tem alguém que está tão preocupado com a qualidade dos nossos alimentos, dos nossos medicamentos, dos lugares onde a gente compra isso. Isso é ótimo. Quantas vidas não são salvas por esse processo e quantas deixaram de ser salvas antes? E se hoje a gente tem tantas fases de testes, para primeiro testar segurança, depois efetividade versus o que já tem no mercado para garantir que vale risco-benefício, depois testar com a população e ver se vai ter algum efeito colateral não esperado, que são as fases normais de um estudo, é porque a gente precisa saber. É pra gente estar plenamente preparado para encontrar um problema e parar a distribuição daquele medicamento ou atender as pessoas que têm esse problema, onde isso é farmacovigilância. Isso é extremamente necessário para qualquer processo farmacêutico. A gente pode estar falando aí de um medicamento, a gente pode estar falando de um suplemento, de um cosmético. O corpo, ele é muito delicado, ele é uma máquina perfeita em um nível que é até difícil de entender. Como uma pequena coisa pode ser tão influente, tanto para o bem quanto para o mal. Então, assim, não estamos segurando a cura de alguma coisa por maldade, por dia. Pelo contrário, as coisas precisam ser feitas com calma, porque são vidas em jogo. Tem que todo farmacêutico. de que aquilo não vai fazer nenhum malefício, né? Tá vendo? Exato, isso é uma coisa ética muito básica de qualquer profissional de saúde. E não só a Anvisa aqui no Brasil, mas o FDA lá nos Estados Unidos, ou qualquer outro órgão regulatório dentro do seu país, né? Tanto que as coisas demoram um pouco para acontecer, mas quando acontece, a gente viu agora o boom da semaglutida, que é o Ozempic, que são as canetinhas, né? Então, quando eu falo que é moda, é um negócio absurdo, né? Tem gente tá tomando isso sem necessidade. Com toda a segurança aprovada para o que ele era destinado, mas foi aprovado e saiu. Então ninguém tava segurando nada, né? Entendi. Exato. Isso é muito bom a gente trazer essa pauta, porque é algo que de vez em quando a gente vê as pessoas conversando, né? E eu acho interessante a gente esclarecer, né? A verdade das coisas. Exato. Enfim, eu vi aqui que vocês trouxeram alguns materiais, né? Sim. Da Galena, enfim. O que são todas essas revistas, essas lâminas aqui? Bom, aqui a Galena, como nós estamos dizendo, né, prezamos muito pela inovação, pela tendência. Então, essa aqui é a nossa última revista, né, da longevidade integrativa, que está muito em alta. Então, tem todos os nossos produtos, lançamentos, relançamentos. Edição especial. Edição especial. Para você. A Notícias Galena completou 35 anos esse ano. Tá? 35? 35 anos. Então, começou com o jornal Galena, né? Que visionário. Se eu não me engano, é a mais antiga. A mais longeva do mercado de saúde. É a Notícias Galena, com 35 anos de mercado, ininterruptos. E nessa revista, né, a gente trata um pouquinho sobre os insumos, sobre os mecanismos de ação, sobre, né, a dosagem de uso, a parte técnica. Então, assim, de todos os nossos produtos. E na lâmina técnica vem um pouquinho mais sucinto, né, de ativo por ativo. Por exemplo,
Esse é a Odília, que é o lançamento que a gente comentou. Ah, Esse não é é o spoiler, lançamento. então, já pode falar. Já pode. Então já pode falar, gente. É. E o que seria especificamente? Conte para Ari, nós. conta pra gente. Vamos lá, pessoal. Primeiro eu vou te contar o que ele é, para depois te contar o porquê que ele foi escolhido por nós. E foi desenvolvido. Isso. O Odília, ele é um extrato de Opoteuthyntes indica, a parte verdinha do cacto, sabe? Não fruto, a parte verdinha, que é um alimento muito comum em alguns países, não aqui no Brasil. Mas aí a gente vem e faz um extrato específico que demonstrou em estudos clínicos a capacidade de causar as mesmas ações do seu organismo do que fibra. E por que isso é legal? Os estudos foram realizados... Ai, gente, eu adoro essa parte. Em 300 miligramas ao dia. Adoro. Até puxou. Até falava. Acostumadíssimo. E a dose normal de fibra, para você ter esses efeitos de melhora intestinal, assim, ir no banheiro, diminuir Pra quem tem Regular o constipação, Exato. né? Pra quem tem, Exatamente. às vezes, uma desregulagem aí. Exato. Enfim, que é muito comum Sempre foi hoje muito em alto. dia, Quando né? a gente fala de fibra, a gente pensa em Scoops, fazer né? isso aqui. Sim, Você sabe quanto é 300 miligramas? não faço ideia. Uma cápsula desse tamanho. Então é essa a É a grande primeira inovação que ele traz. fibra que você pode usar em apenas uma cápsula. Gente, que fantástico. Aí Facilita volta a vida. naquilo que eu Facilita. falei. Qual que é o melhor ativo? O que o paciente adere. Às vezes ele fica de saco cheio com aquele scoop, que No ele tem que seu misturar caso, todo você adora dia, gummy, por dissolver. exemplo. Eu amo Daria gummy. pra colocar ele numa gummy. Eu sou apaixonada. Ai, pode fazer em formato de cacto? Sem coração. Podemos comprar formiga de Minha cacto criança, pro laboratório. a minha criança interna gritou Não aqui dentro. aguenta. A quinta série quer. Detalhe, ele tem, inclusive, estudos de estabilidade mostrando que ele dá certo na gummy. Porque já tira aquela Ai, sua gente, preocupação. que coisinha mais fofa. Por eu isso posso do usar isso aqui em personalizado, gummy? né? Pode, tem o estudo. No Mostrando caso, se estabilidade. fosse uma fibra comum, só pra você entender, você teria que tomar 5 gummies. Um Comer pacote 5 de- coisas. Ele ser uma só. Uma só. É, mais prático, né? Mais prático. Sim, bem mais prático. Mas que legal. Então, e quando vocês falam de fibras, vocês estão falando do que especificamente? Você está falando do aquele scoopzinho de industrializado também, que muitas pessoas tomam? Ou vocês estão falando também de coisas naturais, como, sei lá, granola, aveia? Isso significa fibras também ou não necessariamente? Só pra gente trazer clareza para as informações. Sim, sim. Chá comigo. O que é fibra? Fibra, ela é como se fosse vários açúcares ligados, um filete. Isso a gente tá falando da molécula. Tá. Qual que é a diferença dela para um filete de açúcar que a gente absorve? A absorção. O seu corpo não está não está acostumado a quebrar e absorver determinados tipos de açúcar, que são as fibras vegetais. Então aquilo entra para dentro, não consegue quebrar e absorver, ele vai ajudar a sua saúde intestinal sem ser absorvido pelo corpo. Se nós tivéssemos desenvolvido de outra forma, nós seríamos capazes de quebrar essa fibra e transformá-la em açúcar e energia. Mas isso a gente não é capaz de fazer, a gente é capaz de fazer isso com carboidrato. Então, os dois são açúcares, mas o nosso corpo consegue processar um e o outro não. Essa é a diferença. Compreendi. Fantástico. Então, a gente trabalha com esses produtos que são esses nutracêuticos que a gente fala, desde uma coenzima, que é 10 mais biodisponível, uma cúrcuma mais biodisponível, até essas inovações, que é essa fibra desse cacto que nem cresce aqui no Brasil, que cresce lá na região do Mediterrâneo e traz com exclusividade para o Brasil. Inclusive, o nosso principal produto, eu acho que você conhece, é o Morosil. Ah, já ouvi falar, com certeza. Se eu não me engano, é pra... gordura abdominal? Sim. Ah, que chique. É uma laranja Moro que não cresce no Brasil, não existe, não dá em solo brasileiro, só dá na região da Sicília, na Itália. Ai, acho ao que é redor por do isso. vulcão. A italiana que habita em mim. Consome. Ah, tá. Mas eu não consumo ainda. Talvez. Quem sabe um dia, se for necessário. O Odília também é tilá, se você quiser focar nele também. Ah, ele também tem essa Então função? é dessa região. Não, Dessa ele é região. da mesma Ah, da região mesma que o região. Morosil. Que ele cresce ao redor desse vulcão, que é o vulcão Etna, na Itália, que tem essa condição de ser um solo vulcânico, então tem temperaturas muito extremas, ou muito quente ou muito frio. E essa laranja só cresce lá. Então, nós fizemos contato com esse fornecedor da Itália, que se chama Bionap, e representamos ele com exclusividade no Brasil e trouxemos em primeira mão para o mercado o Morosil há mais de 10 anos atrás. Na verdade, 11 anos atrás, esse ano. Que é a laranja Moro. Gente, que é um sucesso. Sucesso, ele é maravilhoso. Inclusive, só o Morosil, né? O Morosil da Galena é realmente o autêntico Morosil. Então, aí Fica a dica aí, gente. Tá? Que legal. E, assim, pro pessoal acabar não entrando, talvez, em contato ou entrando em contato com vocês, o foco, na verdade, vocês não atendem o cliente final, Não. certo?
Então, teoricamente, vocês têm aí os parceiros de vocês. As farmácias de manipulação, As farmácias de manipulação. Atendemos o Brasil inteiro. Uhum. E também indústrias farmacêuticas, nutracêuticas, cosméticas. Então não adianta entrar em contato com eles. Não adianta você que ligar tá pra procurando. gente. Você que tá procurando. Né? Morozil, você que quer saber um pouco mais da Odília, desse novo lançamento. Não adianta falar diretamente com a Galena, tá? Você que é consumidor final como eu, não vai resolver. Vocês precisam entrar em contato para saber os parceiros de vocês que são indicados. É isso. Vá pra tua farmácia de manipulação de confiança e pergunte: você trabalha com o Morozil da Galena? Pronto. Pronto. Fica a dica. Certifique-se que sim. E spoiler, ele vai dizer que sim, porque assim, Todos trabalham com a gente. Vamos dizer que sim. Gente, fantástico isso. Muito legal. E vocês falaram desse novo produto, né? Que é o lançamento. Tem alguma outra novidade? Tem outras coisas que vocês gostariam de falar sobre planos futuros? Enfim. O que vocês... Olha, a gente sempre acompanha as maiores tendências mundiais, né? Não sei se você tá... É que nós vivemos muito nesse universo dos suplementos. Teve uma feira agora, recentemente, a Natural Products lá nos Estados Unidos. Então, todos os influencers que são dessa área mais da saúde estavam lá. E lá se falou muito de saúde da mulher, que é o que a gente já tem. A gente tem até uma revista especial para isso. Que legal. E muito suplemento para longevidade, que foi a nossa última revista sobre longevidade integrativa. Esse negócio de TPM aqui me interessa. Mas enfim. E aí... E nós vamos atrás dessas tendências para trazer produto. Agora mesmo, e acontece muito também lá, da gente trabalhar com antecedência, que é um negócio... A tendência é tão tendência que a gente traz, às vezes, muito antes do mercado conseguir absorver. Aconteceu com o Reagev, né, Elô? Conte mais. Acho que foi 2021? 2021. 2021. A gente trouxe um produto que era para anti-SASP. O que seria? O que seria? Anti-SASP é fenótipo secretor associado à senescência. O que seria? Coisa assim. Tecla SAP. Foi exatamente isso que o mercado fez. Que é isso? Foi o que o mercado fez. What? Continuo não entendendo nada. São coisas que a sua célula libera. Tá. São sujeirinhas que a sua célula vai liberando, que vai deixando com que você envelheça. Isso lá em 2021 a gente soltou esse termo. Ninguém entendeu nada. Não foi absorvido muito bem, mesmo pelo prescritor, por essa área mais clínica. Uhum. E agora, em 25, a gente continua trabalhando com esse produto. Nessa feira que eu te falei, que foi a Natural Products, só se falava disso, de NAD, que é um suplemento, é uma coenzima que a gente tem no corpo, mas que ela começa a decair conforme você vai envelhecendo. Anos. E assim, pessoas muito famosas utilizando. A Hailey Bieber disse que não vivo sem o NAD na minha suplementação. A Kim Kardashian falando sobre isso. E agora virou o boom desses produtos anti-SASP e que são para ajudar a combater, a não deixar você envelhecer. Para combater esses processos que vão de oxidação e tudo mais, né? Do organismo. Mas posso te falar como é que a gente fala dele dentro da empresa uns pros outros? Cansaço. Fadiga. Aquele colega de trabalho que tá super cansado, que tá dizimado, que tá chegando no fim do dia sem ter aquela energia pra querer lavar uma louça. Quando a gente tá se sentindo assim, um de nós deveria falar: toma seu Reagev. Porque hoje a gente assim tava almoçando, que isso se traduz. Né? Hoje. Quando você cuida da senescência, de evitar que as suas células fiquem falando umas pra outras, vamos envelhecer, estou mal, porque é isso que o SASP faz. É tipo assim, é uma célula que tá desanimada, tá assim, tô morrendo, socorro. E ele começa a falar isso pras outras. E as outras entram nessa pilha e fica todo mundo triste. É tipo a laranja podre é o colega de trabalho que é chato, sabe? Sei. E fica fazendo todo mundo ficar triste. Esse é o SASP. É essa forma que as pessoas vão entender. Sempre tem um SASP no meio da... Sempre tem um SASP. Sempre vai ter, né? Aí você pega uma coisa que combate isso. Mas como é que a pessoa vai se sentir? Mais animada. Com mais disposição, mais energia. Isso a gente tá falando dos nossos vendedores, tentando bater meta, vendo resultados com isso. Outros gerentes de outras áreas, tá tipo, nossa, tô super estressado, tô super cansado. A gente fala, cara, Reagev. Não sei o quê. Reagev, tenta. E quantos casos de sucesso a gente tem dentro da Galena? Muitos. Gente, a gente pode distribuir esse produto, assim? A gente trouxe algumas coisas pra você, a tá? A gente pode, sério. Não ele específico, mas a gente trouxe outros maravilhosos. Eu tô super ansiosa pra entender. O que seria? Nós trouxemos o Elaia Renova pra cabelo. Se bem que seu cabelo já é maravilhoso, mas... Obrigada.
Ele tem estudo pra cachos. Eu vi que você tem uns cachos, assim, que ela já... E tô na dificuldade de... Porque assim, cabelo é uma coisa que tem vida própria, né? Tem. Ai, meu Deus. Tem hora que eu... Nossa, finalizo meu cabelo e dá super certo. Tem dias que... Nossa senhora! Meu Deus do céu. É como uma se eu não coisa tivesse finalizado. de humor, né? Acho que ele oscila muito como a lua também, assim, né? Eu acho que deve ter alguma influência. Porque não é Eu possível. acredito que sim. Nossa! Se bem que nós também somos assim, né? É. Ai, enfim. E aí? Como que seria? É um leave-in? É um É um leave-in. leave-in. Só que esse ativo, ele é muito interessante porque ele é um extrato de oliveiras conectado à gama-ciclodextrina. Esse palavrão quer dizer que ele está conectado a uma Esse palavrão. molécula. Eu sei onde vai Isso dar aí. problema. Você vê, a estudante, a farmacêutica que é toda... Nossa, sabe tudo, que é com fantástico. ela o negócio. Essa gama-ciclodextrina, ela vai ter uma atração eletrônica com a sua fibra de cabelo. Então, ela vai vir se conectar para permitir que o ativo fique no seu cabelo. Isso tem estudos demonstrando que ele aumenta a espessura, evita a quebra, ele é um protetor térmico até 230 graus. Então, ele tem todas essas ações como leave-in. Só que se ele tivesse em um spray e você jogasse no couro, ele também tem estudos demonstrando que ele ajuda no crescimento do cabelo. E a ancoragem, que é também um termo que a Ancoragem gente do usa fio. pra ele. A ancoragem do fio, que é o fio ficar mais tempo preso no couro. Ah, isso é muito interessante. Porque eu acho que esse é o... Assim, tudo bem, estou com ponta dupla, fios quebradiços, nananã, né, ponta rala. Isso é, assim, acontece. A gente sabe disso. Mas eu acho que o maior desespero da maioria das mulheres, né, e de alguns homens também, eu acho Sim. que é acordar e ver aquele monte de fio no travesseiro e na hora que passa a mão, sai um monte de fio e no banho. E pós-parto? Queda de cabelo. Eu tenho um bebê. Ai, Pós-parto. acontece demais. Menina do Eu não sou céu. mãe ainda. Posso expor os Você acha que meninos? você vai Pode. ficar careca? Você sabe qual que é o produto que mais sai da farmácia para homem? Produtos destinados à queda de cabelo. É o que mais sai. No Brasil. É uma autoestima, estatística brasileira. Né? Exato. Envolve muito a autoestima do ser humano mesmo. Querendo ou não, é todo um molde do nosso rosto, né? Sim. Enfim, e aí tem pessoas que têm a genética, né, da calvície e tudo mais, enfim. Então acaba ficando complicado, né, ao longo do tempo. Enfim, mas muito interessante. Eu vou usar, gente. Use, você vai Vou adorar. usar Queremos mesmo. o feedback, como leave-in. inclusive. Com certeza. Daria feedback com toda certeza. E eu não sou de deixar no micro-ondas as coisas, tá? Só alguns que eu já deixei. Olhar farmacêutico. Essa pegou, hein? Essa pegou. Essa Eu muita pensei, gente falei, vai o meu ficar fica em cima do ofendida. micro-ondas, justamente. Mas eu uso todos. Então, também. já aconteceu de eu esquecer. Eu sou muito esquecida. Mas aí, gente, pra quem esquece de beber água... É. Porque, infelizmente, hoje eu tenho um pouco mais de disciplina pra isso. Graças a Deus. Graças a uma garrafinha que eu comprei, que é ela que Eu me tenho uma ajuda. garrafa desse tamanho aqui. É, Eu a já ia minha falar é de do copo 700 da Elo. ml. Ela é copo uma caixa rosa. d'água, falam. Sim, uma caixa d'água que ela Eu carrega. comprei, eu investi numa garrafinha muito boa, numa squeeze muito boa, que tem 700 ml de capacidade, que é onde eu consigo monitorar, que eu, pelo peso do meu corpo, eu preciso beber 2,5 litros de água por dia. Essa é a necessidade do meu Aí você organismo. já enche inteira. Então, eu já enche inteira 3 garrafinhas, já sei que eu Aí você bebi bateu sua 2 meta. litros e 100. Falei, puta, falta só mais um pouquinho. Aí eu tomo um pouquinho e fico feliz. Posso te Entendeu? dar um dado científico isso. que você nunca mais vai esquecer de tomar água na sua vida? Ah, fale. Vai. Quanto mais hidratada a pele, isso qualquer pele, tá? Mais propícia ela tá pra receber os ativos que você coloca sobre ela. Então, aquele creme anti-aging que a gente gosta de usar, se você estiver desidratada, não vai ser bem absorvido pela sua pele. Não é então, o contrário, você tá não é gastando quanto mais dinheiro. seca você põe o creme e aí que vai absorver. É, o até porque a contrário. hidratação também, ela tem que vir de dentro pra fora. Exatamente. Né? Exato. Não adianta só passar, comprar produtos caríssimos aí, viu, mulherada? Não adianta, não. Tem que Vamos tomar fazer a hidratação. água. Com licença, vou É verdade. tomar água, né, Vamos gente? aproveitar que agora... Momento água. Saúde. Beba água, Lucas, por favor. Aproveite, Lucas também já vai beber. repõe aí um pouquinho, que já ajuda bastante. Trouxemos esse aqui também pra Qual você. é esse? Esse é o meu queridinho. Qual que é é o seu verdade, o queridinho? queridinho da Sara. Grape. Esse, pra mim, é um já ouvi dos... falar. É. Eu já ouvi falar. Não é um nome estranho, só Ele não é sei a novo. finalidade. Eu vou te contar a finalidade técnica dele primeiro, com aqueles palavrões, depois a gente conversa o que ele faz, tá bom? Vai lá. O Venogrape, ele é um extrato de uvas que ele é capaz de modular a sua microbiota intestinal para aumentar a sua produção de GLP-1. Que seria GLP-1? É essa a grande pergunta. É um termo que... Achei que era essa a grande pergunta. Tipo, GLP-1 Não. é essa a grande pergunta. Eu achei que fosse a abreviação. Você E não perguntou, mas assim, muita gente que estiver escutando a gente vai lembrar de GLP-1 associado à semaglutida, às canetinhas, à febre das canetinhas.
Aquelas canetinhas do emagrecimento, elas são uma versão sintética de um hormônio que a gente já produz, que é o GLP-1. Só que você não necessariamente precisa colocar dentro do seu corpo de forma sintética. Você pode melhorar as condições do seu corpo de produzir o seu naturalmente, trazendo um balanço para o seu corpo que vai te ajudar a emagrecer. Além disso, ele também vai modular grelina e leptina, que são os hormônios da fome, para controlar aquele apetite louco que a gente tem, sabe? Sei. Entendeu? Aquela vontade de doce, aquela vontade de repetir Sei. o segundo, o terceiro prato num dia de nervoso. Então, assim, ele vai trabalhar modulando você para você entrar nesse processo de emagrecimento de forma saudável. E extrato de uvas francesas. Que Então, assim, legal! uma padronização sensacional, tem estudos clínicos. Então, olha que bacana. Às vezes a pessoa não tá querendo entrar numa medicação, mas ela gostaria de ter uma ajuda para emagrecer. E é bem nessa vocês faixinha adivinharam que o meu nutracêutico entra. Hoje a gente só veio com notícia boa. Ah, mas a galera sempre tem a solução, a gente fala isso. Agora, eu vou fazer uma pergunta. Posso fazer uma pergunta Claro. particular? Vai, manda. Já que eu Já que tá vou fazer aqui. uma pergunta particular. E a tireoide? Como que funciona nesse processo, assim? Porque eu sei que tem a parte hormonal, que Sim. influencia muito, né? E querendo ou não, a gente ouve muito falar sobre a tireoide hoje em dia. Ah, porque fulano tá com hipotireoidismo, né? Eu tive hipotireoidismo gestacional. Caramba. Teve. Infelizmente, eu fui diagnosticada com o hipotireoidismo de Hashimoto, que é aquele hipotireoidismo que produz, na verdade, anticorpos contra ele mesmo. Autoimune. Autoimune, exato. Enfim, numa situação como essa, existem também medicações Nossa, que são... existe muita coisa pra te ajudar. Ai, gente, depois eu vou ter uma conversa particular aqui. Total. Sério. A medicina integrativa, é o que a gente prega aqui de longevidade integrativa, Sim. veio realmente para ajudar nesse caminho. Então, o manipulado, a prescrição, ela atende justamente esse tipo de paciente, vamos dizer assim, que tem essa condição específica. Então, tem toda uma suplementação adequada para você seguir, para melhorar essa condição. Por que eu perguntei isso? Porque assim, como exemplo meu, e aí eu trago essa situação, porque às vezes pode ser que você se identifique comigo também, que tá acompanhando, enfim. O que que acontece? Às vezes você vai ao médico, normal, precisa fazer os exames, não tem jeito. Tem que fazer o exame de sangue, tem que fazer o exame de rotina, tem que fazer a ultrassom, tudo bonitinho. Não tem como fugir disso, tem que ter o acompanhamento, não tem jeito. Mas aí você vai lá, e aí o médico que te atende, que você conhece, que já te acompanha, enfim, fala sempre a mesma coisa. Exatamente. E isso dá um bug, assim, na gente, sabe? Porque você fala, mas cara, eu tô trazendo pra você aqui, doutora, uma necessidade muito particular minha, que não tá funcionando. Eu tô tomando a medicação, eu tô fazendo o tratamento que você pediu pra eu fazer, mas não melhora. Enfim, isso pode ser com tireoide, isso pode ser com qualquer outra situação, né? Mas eu acho que é interessante a gente falar sobre essa longevidade, sobre a medicina integrativa, justamente pra desmistificar isso e pra trazer luz, né? Hoje, no fim do túnel. Essas doenças crônicas, as pessoas conseguem conviver com elas muito melhor por conta da suplementação personalizada. Então, os profissionais nutricionistas ou nutrólogos, os médicos integrativos, os endócrinos, eles estão se especializando e tem muito congresso e curso no Brasil e fora focado nessa personalização justamente para atender esses pacientes, porque foi se descobrindo muitas condições novas também, né? Sim. A gente tem uma colega que ela tem fibromialgia. Ah, minha mãe tem. Nossa. Sua mãe também? É incrível, né? E ela usa o Riagev, que foi um dos que a gente comentou aqui. Ela é farmacêutica também. Ela mesma estudando entendeu que ele talvez melhoraria essa condição dela, que é essa dor crônica. E hoje melhorou. ela não vive sem. Tá vendo? Isso é muito interessante. É claro que eu acredito muito que não adianta você tratar só o seu corpo, né? A saúde mental é algo que hoje ela é falada demais, né? Ainda mais depois da pandemia, né? Eu acredito que teve um olhar mais específico para a saúde emocional, vamos dizer assim, né? E eu acho que é extremamente necessário. Se as suas emoções, se a sua mente não está equilibrada, se tem alguma coisa errada aí, não vai funcionar o seu corpo. Não vai. Não tem como. Outra é o intestino. Tudo começa pelo intestino. Se você não estiver, e hoje as conversas estão muito avançadas nesse nível, que enquanto você não cuidar do seu intestino, não adianta você querer cuidar de outra condição. Você tem que tratar ele primeiro, porque é por ali que tudo vai começar
a ser distribuído da maneira correta, né? Pro corpo todo. A própria saúde mental, o intestino, ele é o local que produz a maior parte dos seus neurotransmissores. O maior volume é produzido pelo intestino. Eu fiquei sabendo sobre serotonina, sobre esses hormônios, né? Da felicidade, do prazer, enfim. Cara, é loucura, né? É loucura. A gente acha que o cérebro tem a total responsabilidade sobre isso. E, na verdade, o intestino carrega essa responsabilidade muito maior. Aí você pensar na saúde integrativa é isso. Você fala, bom, estou me sentindo mal. Além da terapia, e que tal se eu suplementar deveria fibra? fazer. E se eu também cuidar do intestino para ajudar nesse processo? Sabendo que ele é parte responsável, que nós somos seres... parte física, parte emocional, tudo conectado. Nada, assim, no final das contas, a gente vai sempre chegar naquela conclusão do autoconhecimento. Sim. Né? Independentemente dele ser emocional por terapia, que é acho que todo mundo deveria se conhecer a esse ponto, ou que seja nessa parte de você estudar o seu corpo e saber, porque, gente, é incrível, o corpo fala mesmo. Não tem como. Ele dá sinais o tempo todo. É a gente que não presta atenção, muitas vezes, ou ignora. Às vezes até você percebe, mas você fala, eu acho que não, gente, depois vou tomar um remedinho aqui melhora. pra dor de cabeça que passa. Não funciona, sabe? Eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado. E o excesso de informações, nesse caso, ajuda muito. Porque faz com que a gente se atente a algumas coisas. Vá procurar, né? Procure ajuda médica, procure realmente alguém de confiança para conseguir diagnosticar, fazer o diagnóstico correto e, consequentemente, o tratamento correto. Isso. Né? Porque não adianta nada você se automedicar. Não faça isso, por favor, não faça isso. Não, e por isso que a Galena pensou, né, em longevidade integrativa, trazendo soluções pra gente viver mais e melhor. Pra esses profissionais mesmo, que tem esse olhar 360 pro paciente. Não só para a condição específica, mas por tudo que ele tá vivendo. E eu acho isso fantástico, porque eu acho que essa é a maior, assim, frustração de qualquer paciente que vai ao médico, um nutrólogo, um nutricionista, enfim, não importa. É de você marcar uma consulta, às vezes... seja pelo seu plano médico ou seja particular, não importa. É você investir o seu tempo, a sua expectativa e a sua necessidade. Aí você chega lá, explica tudo que tá acontecendo com você e o médico nem olha pra você. Ou o profissional nem faz a receita. Vai embora. Gente... não é desse jeito. Então, isso é assim, eu fico muito feliz de ouvir que grandes profissionais estão realmente interessados, estão impulsionados nesse segmento de buscar realmente o melhor, porque é uma área que vocês decidiram atuar que carrega uma responsabilidade muito grande. Muito. Eu tenho clientes que eu sou, assim, extremamente ética e tô aqui para dar o meu melhor do profissional dentro daquilo que eu atuo hoje, mas o máximo que pode acontecer é o cliente não gostar, ficar, né, satisfeito, eu não conseguir atingir aquelas expectativas e a pessoa não indicar o meu trabalho, um exemplo, né? Agora vocês podem impactar a saúde daquela pessoa, né? E é tão bom quando a gente escuta algum relato, nossa, eu tomei esse ativo e me fez muito bem. A gente fala, nossa, dever cumprido. Ou mesmo os prescritores, né? Os médicos falam, olha, eu prescrevi isso que vocês indicaram e eu tenho paciência. E o retorno é excelente, o feedback é muito bom. Isso é fantástico. Então, assim, já parabenizando vocês pela área de atuação, parabenizando por vocês hoje fazerem parte de uma empresa que tem essa responsabilidade e essa preocupação principalmente. A Galena, ela se preocupa muito e ela tá sempre à frente, né? Pegando essas estratégias, esses insumos. Fantástico. Tem alguma informação que nós não abordamos aqui que vocês gostariam de ressaltar? Alguma novidade ou alguma especificação? Olha, acho que a mensagem final é que nós estamos sempre em busca mesmo de inovação. Se quem está nos ouvindo é um consumidor final e gostou, buscar realmente saber a procedência desses ativos, esse certificado que eles vieram da Galena. Porque como a gente comentou aqui, hoje com a internet, com o excesso de informações, o mais importante é verificar a procedência mesmo de onde ele veio, né? E dentro do segmento, assim, que vocês atuam, como que vocês veem o futuro da indústria farmacêutica e de todas essas partes de insumo, ainda mais com a chegada da inteligência artificial? Até que ponto vocês conseguem atrelar toda essa tecnologia dentro do mercado que vocês atuam e como que vocês veem o futuro disso tudo? Olha, legal você comentar da inteligência artificial, mas eu não sei se você sabe, ela é muito útil para o mundo farmacêutico. Porque com essa capacidade de
de rodar os dados que nós temos, de como são os formatos das moléculas e dos receptores, a gente consegue criar ativos mais rápido, porque você consegue testar um número maior em sílica, que a gente fala, que é testar em computador, para ver se vai ter compatibilidade ou não. E a gente já vai descartando um monte de coisa, encontrando coisas que podem ter um efeito, para poder levar para um estudo in vitro, depois um estudo in vivo e seguir com o medicamento. Então, ela ajuda muito a gente lá no desenvolvimento. Ajuda muito nessa parte do tempo, né? Sim. E a gente, nós, Galena, que não podemos ficar de fora de nada, a gente já tem, inclusive, um ativo cosmético desenvolvido com essa tecnologia que eu te falei. Pegaram um banco de peptídeos enorme, levaram para um supercomputador e fizeram um peptídeo específico para ele se conectar em 3 receptores que têm efeitos sobre a acne. Então, ele consegue, ao mesmo tempo, diminuir sebo, diminuir irritação e diminuir inflamação da pele num peptídeo só, porque a gente teve essa capacidade de usar o supercomputador para criar. O nome dele é SPY, ele chegou no mercado ano passado, né, Elô? Sim. E justamente para a gente ter essa parceria com a Lipotru, que foi quem fez esse estudo, que é quem produz o ativo, nós conseguimos lançar junto com o mundo. Não foi uma coisa assim... Foi apareceu sincronizado. lá, Sim. apareceu lá no Concomitante mundo, com nós o lançamento global. encontramos e trouxemos. Não, foi assim, a empresa. E aí, Galena, você é nossa parceira, estamos fazendo isso aqui, você já quer levar para o Nossa, Brasil? aqui que eu Já lanço trouxe? dali, Vamos lá, vamos fazer a Vamos lá. parceria, já troca. Que legal. E esse é o nosso mundo, né? Esse é o nosso mundo. Inclusive, se você for numa farmácia magistral, ele também já tá para esse mercado. Então, olha a qualidade, o tamanho da tecnologia de um ativo de uma farmácia magistral. Um peptídeo desenvolvido por inteligência artificial. É. Então, assim, com esse caso que eu quis compartilhar para dizer o quê? O futuro, ele é sem limites, desde que a gente entenda como usar as ferramentas que a gente tem para o bem. Seja para o desenvolvimento dos ativos, seja para a propagação de informações em saúde. Tudo é positivo dependendo do que a gente usa, até porque somos farmacêuticos. A diferença do remédio e do veneno está na dose. Eita, Olha isso. sentiu Que essa? frase. Gente, e é pura realidade isso. Tanto é que a gente sabe que muitas pessoas falam, o termo, né, droga, acaba sendo muito por conta disso, né, também. Fantástico. E o futuro, ele é personalizar. A personalização é o futuro. Então, a gente vê isso cada vez mais. Isso, o nosso mercado está muito dentro por conta disso. Então, é o que você falou. Quanto mais personalizado o indicado for, é isso que a gente vê como futuro. E os suplementos, no Brasil, a gente acha que está só começando. Esse mercado de suplementação e os nutracêuticos, a gente tá só no começo. Tem muita coisa para acontecer ainda. Até porque, assim, por mais que a gente busque, e quando eu falo a gente, eu incluo a sociedade, assim, né? Todos nós buscamos uma qualidade de vida saudável, né? No sentido de alimentação, ter o tempo de descanso correto. No fundo, por mais que todo mundo esteja atolado de trabalho e seja uma correria a vida de todos, eu acho que chega um momento que todo mundo para olhar para dentro, assim, né? Para olhar para a saúde, no contexto geral. Pode ser tarde, pode ser cedo, não importa, mas todo mundo para ver. Sim. E eu acho que essas informações, elas são extremamente necessárias. A parte de suplementação, principalmente, porque a gente não consegue obter todas as necessidades que o nosso corpo precisa através da alimentação hoje. Não tem como. E isso é impossível, eu acredito, né? Isso, assim, quer dizer, impossível não é, porque não existe o impossível. Mas, assim, eu quero dizer que na correria do dia a dia, uma semana ou outra pode ser que você não consiga atingir aquilo que você precisa. De proteína, de vitaminas e tudo mais. Vamos olhar aqui pra mesa. Uma gestora e mãe, uma grande profissional. A gente tem tempo de ficar pensando nas calorias e nos nutrientes de cada refeição? Não. Eu fico... A vida permite? Eu fico assim, em choque de ver, a não ser quem viva disso, né? Quem trabalha com o corpo, quem tem uma vivência disso. Controle. Mas um controle aquela balança, né? A balancinha de ficar pesando, o que vai comer. Gente, aquilo pra mim é uma tortura. Só de imaginar, eu tenho até medo de ir numa nutricionista E ela falar assim, Laísa, você vai precisar começar a pesar o seu prato. Não faça isso comigo, doutora. Não faz isso, não. Eu tenho desespero só de pensar. Sério, porque... Nossa senhora, dá até um negócio no coração. Não, a suplementação tá aí pra isso. Para ser um braço direito de quem tá buscando essa longevidade integrativa. E temos que buscar. O aumento da expectativa de vida, né? A gente tava conversando antes de vir pra cá, a inversão da balança. Acho que em 2030 a gente vai ter mais pessoas acima de 60 anos do que abaixo de 5. Então, a população tá envelhecendo e tá longevo, morrendo mais tarde. Então, Sim. se a gente vai morrer com 100 anos, o que a gente vai precisar fazer
O que a gente vai precisar suplementar pra ter 100 anos e ainda Pra conseguir tá consciente, tá andando, tá com a musculatura em dia. Então, a suplementação vem pra isso. Por isso que a gente fala que tá só começando mesmo. E fora a atividade física, né, gente? Que, Não, é assim, imprescindível. é engraçado. Eu sempre fui meio preguiçosa, né, pra atividade física. Eu, quando era criança, eu fugia das aulas de educação também. física. Eu também. Eu não gostava. E você sabe qual o motivo? Continuo a não gostar. Sabe o que é o pior? Eu não gostava de suar. Tá? Sério, eu não gostava de ficar suada na escola. Juro pra vocês. Sério, é coisa de... Ai, que nojenta. Não importa, eu não gostava. Ficava me incomodando, o uniforme, suada. Não gostava, gente, sério. E eu fugia. Eu inventava várias desculpas pro professor. Eu ia de calça jeans. Porque não podia esqueci, fazer... Professor. Minha eu já professora fiz me isso. deixava fugir e ficar na biblioteca lendo. Bem nerd, né? Desde Aí eu segurava os brincos e as pulseiras das pessoas. Eu ficava Falava, sentada "Gente, na eu seguro sombra. aqui." Eu dava várias também. desculpas. Às vezes não colava, eu tinha que participar uma hora ou outra, normal, né? Mas enfim, eu fugia. E atividade física pra mim nunca foi, assim, algo que eu gostava. Esporte, nada. Alguma coisa ou outra. Então, virou uma chavinha na minha cabeça quando eu entendi que não é por gostar. Não. Não. Você não tem que gostar saúde, nada, querida. não tem que gostar, Quando eu querida, era tem que criança, minha malhar. mãe falava assim, você vai fazer e acabou. Ah, mas eu não quero. Não tem querer. Era assim, não era? Era. E a gente respeitava e tinha que tipo fazer. isso. Aí hoje eu falo comigo no espelho, na hora que eu falei que eu Vai. falava sozinha. Então eu olho pro espelho e falo, Laísa, você tem que ir na hoje. academia. Vai Não, malhar. não vou. Vai. Vai. Ah, vai. Vai ter que ir, Seu não tem subconsciente jeito. tá mandando, né? Você tem que ir. Mas eu não gosto. Não tem que gostar, querida. Você Vai tem que ir porque você rapidinho. precisa. E acabou. Entendeu? Assim como você bebe água, assim como você come, assim como você dorme. Não tem jeito. Não existe sua milagre, né? responsabilidade com a sua versão futura. Exatamente. Ela merece que você faça esse esforço hoje. Tá vendo, gente? É sobre isso. E que maravilhosa, né, Ela gente? é. Ai, meu Deus, eu vou colocar ela no potinho. Ela é o oráculo. Tão jovem, assim, com uma cabeça viu? tão madura, Mas né? criadão de galera. Não, com certeza. Isso é óbvio, com certeza. É o fruto já, né? Já é a nova Daquilo- geração. Daquilo que vocês já plantaram, das sementes que vocês duas, e Isso. além de todos os seus Todos, colaboradores, exatamente. de vocês, plantaram e plantam, né? Então, eu acho que deve ser um É a orgulho muito cultura da grande. galena, É né? a cultura. Inclusive, tem alguma coisa relacionada à visão, aos valores da empresa que vocês gostariam de ressaltar também? Sempre a gente busca o pioneirismo, né? As nossas tendências e o nosso valor é Qualidade. qualidade, né? Não O vamos setor da esquecer. qualidade, que você Então, ficou Eu quantos fiquei anos? 10 anos na 10 anos no qualidade. setor da qualidade, gente. É. Eu adoraria, se eu fosse farmacêutica, ficar lá no setor da qualidade. Ai, Eu tenho horror. Não, sério? Desculpa, Regina. Cada uma na sua área, gente. Tá tudo bem, tá tudo certo. Mas a Galena preza muito pela qualidade, né? Então, tudo que a gente faz é prezando nisso. Então, todos os nossos produtos são analisados com fornecedores qualificados, homologados. Então, a gente trabalha muito dentro das normas, né? Então, isso é um diferencial muito grande. Tanto em tendências, inovações e qualidade. Eu acho que são pilares muito fortes, né? É a cultura da empresa. Como a Elo disse, a gente tem um DNA na Galena, a gente tem um museu e a gente tenta sempre trazer o passado, o presente e o futuro, né? Então, a gente sempre busca o que aconteceu, né? Como que foi o passado, mas trazer pra gente trabalhar o presente já pensando no futuro, né? O que está por vir. Então, eu acho que a gente tem uma política de qualidade, então é bem focado nisso. E também, principalmente, na satisfação dos nossos clientes, né? Então, a gente busca também que todos os nossos clientes estejam satisfeitos com isso. É um legado, né? Literalmente. É. Meninas, que prazer imenso receber vocês aqui. Nós que que bate-papo agradecemos. gostoso. Muito legal. Eu Muito amei conhecer a trajetória individual, né, de cada uma. E a trajetória da empresa também. Que está muito bem representada, inclusive, viu? Então, muito obrigada. Obrigada Eu, a assim, você. amei o bate-papo. Pena que já tá acabando, né? Agora é o momento de vocês olharem para essa câmera aqui. Depois a Ari vai olhar para essa, que é a nossa. E deixarem aí um recado especial para a equipe de vocês, para a família de vocês, enfim, um insight que vocês queiram. Às vezes, sabe aquela motivação diária que talvez cada uma de forma individual tenha? De, acordei, amém por isso, hoje vai ser o dia. Enfim, uma dica, um insight, uma frase, qualquer coisa motivacional, fiquem à vontade. A começar pela Sara. Vamos lá.
Bom, primeiro de tudo, a gente gostaria de agradecer o Agenor, né, por ter construído essa empresa maravilhosa e por a gente estar vivendo isso e trazendo, então, principalmente a gente agradece a ele. Sigam a gente na Galena Farmacêutica nas nossas redes sociais, lá a gente posta várias dicas, várias tendências, então é um prazer enorme estar aqui, é um prazer fazer parte do time Galena, né, então, time Galena, vocês estão muito bem representados, né, então... É isso. Maravilhoso, gente. Raíssa, me permite? Claro. Pode de novo. O detalhe do olho dela. Ah, A cor, olha aí. gente, Eu comentei não, isso fala, quando fala. a gente tava na entrevista. Eu tava tipo, olha o olho dela na TV. Dá raiva, né? Não. Dá raiva. Não, raiva não. Não, Dá uma olhada, gente. Eu falei, pronto, não tô Não é bem, pra deixa eu qualquer arrumar um. aqui. Ela já ficou tímida, tadinha. Ela achou que eu tenho que falar tudo de novo. Deixa eu- Eu tenho que fazer tudo de novo, eu nem lembro mais do que eu falei. Um olhão desse. Agora, a É linda Elo. demais. Elô, e aí, pra você, como que você se sente? Fique à vontade pra também deixar o seu recado aí final pro nosso público. Tá bom. Vou deixar um beijão pra todo mundo que tá assistindo. Se você se interessou por tudo que foi falado aqui, então busque os nossos produtos aí na sua farmácia, na sua indústria de confiança, se certificando de que eles são da Galena. E deixar um recado para os farmacêuticos também, se tiver algum farmacêutico assistindo a gente. Como vocês viram a nossa história aqui, é que por onde você começar, siga seu sonho, siga realmente a sua carreira, que você pode ter um futuro brilhante. E o importante é você amar o que você faz. Então, beijos para todos, muito obrigada. Beijo, mãe! É isso aí. É maravilhoso esse momento de você... Que isso é fato, né? A família de vocês estão acompanhando a gente, acompanhou o podcast. Maior fã é minha mãe. Ciúmes, Elô. Minha mãe vai Não assistir é? do começo ao final. Com certeza. E vai mandar o link pra várias pessoas Vai. ainda, né? Pros grupos, E vai grupo postar da no família. Facebook dela. Não é? Vai postar no Face, no Instagram e aquela coisa e tal. Um beijo Ai, minha família filha. também, tá? Senão eu vou levar uma bronca. Não, então, tem que deixar o recado. A minha mãe já não me aguenta mais ver. Ela já tá acostumada, né? Ai, não, de eu acho que novo. foi muito engraçado isso, né? Porque quando eu decidi trabalhar com vídeo, então pra ela é tão natural quanto pra mim. Então, filha, já vi preciso ver os outros? Essa aqui eu já não quero mais ver, filha, tá bom. Qual que é o tempo que eu tenho que ir? Mais ou menos isso. Agora você, minha linda. Fique à vontade, a câmera é sua. Bom, acho que falando aqui pela minha geração, que é uma geração que cresceu na internet, a gente tem informação demais. O que é a reflexão que eu quero deixar para vocês? Vamos buscar informação de qualidade para criar um futuro de qualidade. A saúde de vocês sim, muito dependente das ferramentas que vocês têm, mas a responsabilidade de buscar o correto é sua, tá bom? Então é isso. Manda um beijo aí Você pra viu, sua né? família também. Eu vou mandar um beijo pro meu maravilhosa, namorado, reflexiva. porque eu fui pedido em namoro na sexta. Eu estou meu completamente apaixonada. Então, assim, beijo, amor. Você viu? Essa alegria. Gente, como que é o coraçãozinho? Ah, eu não sei, o coração deles é diferente. Ai, A gente faz assim, né? A gente faz assim. Não, e detalhe que esses dias fizeram assim. Eu não, Ah, assim, tem um... Como é que tem é? um coração assim. Ah, Essa geração de pera, hoje eu faz assim. Também. Tipo, Eu já vi isso. Eu não sei fazer. Eu não sei, eu sou uma Eu sou da Tem inteligência um da negócio. Alfa. Alguém consegue? Enfim, Isso aqui. dá um Acho que é bug, né? isso, né? Acho que eu consegui. Cheguei lá. É isso. Eu vi esses dias. Bom, eu sou dessas. Eu sou dessa. Eu tenho Assim uma como eu sobrinha atendo assim. o telefone assim. E a geração agora, de hoje é assim, Meu né? filho de 1 Smartphone. ano e 3 meses, ele atende assim, ó. É pro Alô? celular, né? É assim. Ele A não gente é da sabe o que é geração isso do aqui. telefone. Beijo, Liga pra mim, beijo viu? pro meu filho, beijo pro meu marido também. Enfim. Gente, mais uma vez, muito obrigada. Sucesso pra vocês. Obrigada. De forma Obrigada, individual, obviamente. Elô, sucesso pra você. Sara também, Ari. Não só profissionalmente, mas na vida pessoal também, né? Voltem pra contar outras novidades às portas da E a Global. gente te espera na Galena também Verdade. pra conhecer Tão o nosso pertinho. mundo. Quando eu for a Sua- Campinas, sua que é a minha terra, terrinha, eu juro que eu vou dar um pulinho lá. Por favor. Eu converso com Você vai vocês antes, gostar eu pego o muito. contato de vocês Sim. e a gente... Vai ser um prazer imenso poder Você vai conhecer lá. adorar. Eu adoro essas Você vai coisas. adorar, você E a vai gente adorar. fala Eu de sou suplementação apaixonada. pra hipotireoidismo de Hashimoto. A gente faz uma Tem- prescrição especializada pra você, tá bom? Já vou tem marcar. que ir, já tem que ir. Pode ir lá. Já sou cliente. Mas muito obrigada, tá? Obrigada Mais uma a você. vez, sucesso sempre. Sucesso pra Galena. Parabéns por todo esse propósito, por todo esse legado. Esses 38 anos, que venham mais 38, que venham mais 100 anos aí de trajetória. E que esse legado perdure aí, né? E permaneça com toda essa...
com todo esse propósito que vocês têm de focar mesmo na saúde e na longevidade das pessoas e não apenas vendo isso como uma área comercial, né? Que isso seja realmente, que isso perdure ao longo de todos esses anos. Sucesso sempre. Muito obrigada mais uma oportunidade. Obrigada. Tá? Beijo. E a você que acompanhou aqui o podcast conosco, eu falei que ia ser muito bom se você ficasse, né? E agora que tá chegando aqui no finalzinho, né? Que já estamos encerrando, eu tenho certeza que você gostou e vai compartilhar esse vídeo com alguém, né? Vai, não vai? Vai, tenho certeza que vai. Então, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Muito obrigada aos mais de 130 mil inscritos no nosso canal. Se você não é inscrito, aproveita e se inscreva também para acompanhar todo o nosso conteúdo de empreendedorismo. Hoje nós trouxemos a história aqui da Galena, mas a gente sempre traz histórias inspiradoras de vários empreendedores de sucesso e sempre nos ajuda um pouquinho, né? Porque é conhecimento, né? Na causa, na veia que a gente aprende, a gente expande a nossa mente e a gente aprende mesmo, todos os dias um pouquinho. Então, muito obrigada a você que veio acompanhando esse episódio. Muito obrigada a você que já acompanha todo o nosso conteúdo. E a gente se encontra no próximo episódio. A gente tem um encontro marcado sempre às segundas, às quartas e sextas-feiras, às 8 da noite. Então não perca. Até mais. Tchau.